Olá, bem-vindos e bem-vindas para uma live aqui, um workshop muito especial que eu estou fazendo para você, justamente para você que quer ser dono da sua carreira. É um grande desafio realmente nos tempos em que nós vivemos, ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente realmente cuidar da nossa carreira. E essa é a proposta que eu trago para você hoje. Eu já vejo que tem gente aqui, bem-vindo. Da onde que você é? Me conta. Vladimir, da onde? Me conta de onde você é, me conta de onde vocês são. Estou vendo aqui, tem a Ana aqui, né, de São Paulo, e me fala, poxa, como é que tá esse movimento, essa vontade de realmente cuidar da carreira, né? Eu vou dar aqui uns 5 minutinhos justamente para as pessoas irem entrando, convidem as pessoas que precisam desse conteúdo. Esse workshop eu estou fazendo com muito carinho para você, justamente porque eu sei realmente qual é a dificuldade de mudar de emprego. Eu já estive nessa situação e muitas vezes a timidez ou mesmo a falta de você achar que está preparado te impede. Então, Vladimir, aqui de São Paulo, capital, e me fala uma coisa: o que dificulta aí seu dia a dia? Qual é realmente o grande desafio, a grande dificuldade de buscar um novo emprego? Me conta. Uma que está me falando que é justamente a falta de tempo para se preparar, né? Que realmente você realmente precisa de tempo para se engajar, para se preparar, para realmente estar disponível justamente para estar se preparando. O áudio tá bom? Por favor, me fala aqui, me dá um ok. Estou aguardando um ok em relação ao áudio para saber se está tudo bem. O áudio tá ok? Então tá bom, então eu vou aguardar aqui. Ok, obrigada. Então, realmente, muitas vezes a falta de tempo, ela realmente compromete e você não consegue se dedicar. Agora, eu tenho uma novidade para você, que a partir do momento que você tem, você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, é o lugar perfeito para você se preparar para outra oportunidade. E por que você está querendo mudar de emprego nesse momento? Me conta. Quais são as dificuldades que você está enfrentando aí? O que está acontecendo? Falta de motivação, falta de oportunidade, o gestor não olha você, não te valoriza. Tá ok. Realmente, essa é um dos grandes desafios que a gente tem, justamente porque quando a gente não é valorizado, não tem aumento, né? E aí realmente não tem o reconhecimento, e aí você começa a realmente ter uma baixa autoestima. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho com você, justamente vou aguardar aqui, quando der 8h05 eu começo, justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Sensação de estar batendo no teto, sem espaço para crescer. Isso é extremamente importante você estar compartilhando, porque sim, muitas vezes o seu gestor está confortável, está na zona de conforto dele, não quer crescer e aí você não tem oportunidade. E isso é mais comum do que se pensa, e por esse motivo vale a pena você estar aqui comigo hoje, porque eu vou trazer aí alguns direcionamentos para você já começar a colocar em prática a partir de amanhã, a hora que chegar na empresa, e alguns hoje aqui comigo. Então, vamos lá. São 8h04, daqui a pouquinho eu começo, tá? Ah, poxa, tem gente de Brasília aqui, que delícia, que legal, gente de Campinas, muito bom, muito legal estar com vocês aqui. Agradeço a presença, eu preparei realmente essa live com muito carinho para vocês, tá ok? Então vamos lá, 8h05, para respeitar as pessoas que estão chegando, já chegaram agora, vou colocar aqui justamente a apresentação que eu preparei para vocês, tá ok?
que é uma apresentação do Seja Dono da Sua Carreira mesmo. Eu vou aparecer aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Boa noite, como vai? BH, que delícia, Andréia, bem-vinda aqui. Muito bom ter você com a gente. E me conta como está sendo o desafio da mudança de trabalho. A gente já está falando aqui, né? Tem muitas pessoas que estão tendo falta de oportunidade, está batendo no teto aqui. O Vladimir colocou aqui que ele tá no teto, não consegue mais crescer, né? Você tem algum desafio no momento que você quer compartilhar aqui com a gente? Muito bom. Por quê? Porque justamente eu já passei por essa situação, já vi tudo isso mudar e o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês hoje é justamente luz para trazer aí orientação para a partir de hoje à noite ou amanhã você realmente está mudando isso. Por quê? Porque é possível e faz a diferença. E eu vou trazer algumas histórias que valem a pena. E aí, o que acontece? Eu já atendi centenas de pessoas e muitas delas elas conseguiram fazer essa mudança de trabalho num espaço de 3 meses, sem novas certificações, sem tem que estar com inglês nativo, nada disso, entendeu? E conseguiram fazer realmente o que eu trago para você hoje aqui, para vocês, é justamente o depoimento de uma pessoa que passou pelo processo e realmente fez essa transformação. E é aqui que eu trago para vocês, tá ok? Me fala se o áudio tá ok, eu vou silenciar o meu e aí eu vou trazer esse depoimento, tá? De quem realmente mudou de emprego com um salário maior em 3 meses. Foi um trabalho muito bonito que a gente fez e é justamente parte da minha metodologia, do método que eu uso para poder ajudar, tá? Quanto que foi de acréscimo em percentuais? Quando a gente se conheceu, até a primeira mudança de emprego, 50%. E você era uma na analista segunda, pleno, né? Isso, analista pleno de marketing, sem perspectiva, sem brilho no olho, enfim, como eu falei anteriormente. Mas acho que o que foi importante também, Ju, no nosso processo, é que você me auxiliou muito nessa transição de carreira, né? Então, não só pela mudança de emprego, né, de CNPJ, mas principalmente a gente mapeando e fazendo todo o nosso trabalho, né, com as ferramentas que você usa de alta performance, você me ajudou muito a me dar segurança nessa transição de carreira. Então, ao mesmo tempo que eu estava mudando para a área de tecnologia, ao mesmo tempo eu recebia um feedback falando: você precisa ser mais técnica, você precisa entender mais da parte de back-end, sistemas, integrações. E aí vinha, né, os meus sabotadores. Enfim, então isso me ajudou muito a dar essa segurança e essa autonomia que eu tenho hoje na tomada de decisão, né? Não é milagre, tá, gente? Não é milagre, não existe milagre. Mas eu acho que você precisa estar muito aberto a se autoconhecer, né? E também ir atrás, né, dos desafios. Porque tem muitas pessoas que, quando acontecem alguns desafios, e eu falo por mim mesma, né? Muitas vezes a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente quer, né? Putz, é muito difícil, não vou conseguir. Quantas vezes eu já falei em sessões que a gente tinha, eu falava para você: nossa, Ju, não, eu não vou conseguir. Não, não dou conta disso. Não, Ju, é impossível, esquece. Enfim, então, o quanto você, né, não só faz com que a gente também se conheça melhor, mas também encoraja a gente, né, a ir para frente, a superar os obstáculos, superar os desafios que você coloca na própria mente. Eu coloco muitos bloqueios, sabe? O processo de coaching é um exemplo, né? A gente tem alguns bloqueios, né? É muito caro, eu não tenho dinheiro para agora, né? Eu tenho outras prioridades. Mas se a gente olhar para trás, foi uma história linda que a gente construiu e continua construindo. Eu acho que ajudou não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também.
E esse é o discurso da Bianca, né? O depoimento que ela deu sobre como que foi o processo dela, como que foi a mudança de carreira, né? É muito interessante porque quando ela me conheceu, ela começou a usar essa metodologia que eu trago, e em 2 meses ela já havia mudado de trabalho. Ela chegou para mim infeliz, muito triste, já querendo tomar antidepressivo, procurando um psiquiatra. E justamente por quê? Porque não estava fazendo o que gostava, não estava transbordando tudo aquilo que ela tinha. Ela era um profissional de marketing, em 2 meses ela fez uma mudança, foi para a empresa de um outro ramo, ela trabalhava num ramo de seguradora, depois foi para uma empresa do ramo da beleza, e hoje ela trabalha justamente no varejo, e o salário dela já cresceu 200%, e de tempos em tempos a gente conversa, troca algumas ideias, faz algumas mentorias, justamente porque hoje ela já está na posição de gerente. Então, tudo isso é possível. Ela conseguiu fazer a primeira mudança que ela falou ali, já conseguiu um acréscimo de 50% no salário logo de cara, e durante essa trajetória, se eu não me engano, a gente já se conhece há 3 anos, ela já fez diversas mudanças, já mudou inclusive de área, ela fez uma mudança super desafiadora, que foi mudar da área de marketing para a área de tecnologia. Então, é possível, e eu trago aqui o testemunho da Bianca, como diversos outros testemunhos de diversos clientes que já conseguiram passar por isso, tá ok? E aí, a gente continua aqui e eu trago mais informações para vocês. Por quê? Porque eu era um pouco como vocês no passado, né? E até por conta disso, eu trago aqui, né? Assim, já perguntei qual a dificuldade que vocês têm hoje de mudar de emprego. Se vocês quiserem, se sintam à vontade para falar aqui, né? Falando da Bianca. E agora, na sequência, como que vai funcionar o nosso workshop aqui. O que, que eu vou trazer para vocês hoje? Os principais erros que te impedem de mudar de emprego, tá? O passo a passo para você chegar ao trabalho que você deseja, como a Bianca já conquistou e já passou por toda essa trajetória, e aproveitar todo o seu potencial sem ter que fazer novas formações formais, ter que tirar novas certificações, ter que ter o inglês nativo, nada disso, porque dá para fazer e eu garanto isso. E assim, existe uma maneira certa de alcançar o emprego que você deseja, e vale a pena justamente o quê? Você sentir o seu potencial e trabalhar o quê? Quem você é. E aqui eu trago um pouco da minha história, que é a história de quem está com dificuldade de mudar de emprego. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com a autoestima baixa, a gente não acredita na gente, e a gente tem aquela vontade, mas assim, aquela dúvida, poxa, vou trocar o certo pelo duvidoso, de repente o que, que eu vou encontrar lá fora? Muitos amigos, muitos familiares, com o intuito de proteger a gente, fala, para, tá tudo bem, não ousa não. E aí a gente acaba ficando na zona de conforto, acaba ficando triste e de repente o tempo passa e a gente se sente extremamente infeliz. E é isso que eu acredito que vale a pena mudar. Por quê? Porque tem espaço. E aqui eu trago um pouco da minha história, tá ok? 89, eu com 14 anos, né? Já estou falando a minha idade aqui para você. E eu venho de uma família muito simples, como uma maior parte dos brasileiros, né? Os meus pais, eles chegaram quando eu nasci até o meio do fundamental, e assim, a minha mãe, ela parou de trabalhar justamente para cuidar de mim e de mais 2 irmãos que eu tenho, e o meu pai, ele tinha 3 empregos para sustentar. Por quê? Porque eles sonhavam que os filhos estudassem, então eles fizeram de tudo e deram tudo deles para que a gente realmente conquistasse o que a gente queria, por meio o quê? Por meio dos estudos e por meio do trabalho. Com os 3 empregos, o meu pai conseguiu sim fazer com que a gente tivesse acesso aos estudos, e aí eu lembro que quando eu entrei, eu decidi fazer o ensino técnico, né, no antigo segundo grau, e eu recebi uma bolsa de estudos justamente por mérito. Essa foto aqui do colégio foi uma foto que eu tirei na formatura, quando eu recebi
o primeiro lugar pelas notas na escola. Então, eu sempre levei muito a sério o estudo e eu sabia que nada era de graça, principalmente por conta da família. Eu tinha uma baixa autoestima, chegava perto de pessoas que tinham mais competência, mais poder aquisitivo do que eu ficava com vergonha e ficava muda. E assim eu fui estudando, me esforçando, fazia as apresentações sempre com vergonha, tímida, mas as minhas notas eram sempre as melhores. E aí, quando eu cheguei nesse ensino técnico, eu conheci muita gente de alto poder aquisitivo realmente. E eu perguntava para os meus pais, por que eu não tenho isso, né? Por que eu não tenho tênis de marca? Por que eu não faço viagens para o exterior, né? Inclusive, eu fiz uma viagem, eu lembro que meu pai se esforçou muito para a gente fazer uma viagem até a Jureia, né? E eu adorei viajar, adorei conhecer a natureza, e eu estava em contato com todas essas pessoas, mas eu morria de vergonha porque eu não tinha o mesmo poder aquisitivo e as mesmas oportunidades que elas. E assim eu fui crescendo com a baixa autoestima, tudo, e um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quando que eu vou ter essas possibilidades que essas pessoas têm? E ela falou para mim, Juliana, vai ser por meio do trabalho. Então, estude, se dedique, porque você vai chegar lá. E assim, eu fui trabalhando, fui fazendo o que eles falaram, tinha muita vergonha, eu não sabia, assim como muitas pessoas hoje, eu não sabia como fazer uma entrevista, eu não sabia mandar um currículo, eu tinha vergonha de fazer a apresentação de quem eu era, eu morria de vergonha. E por conta disso, um dos meus primeiros trabalhos, o mais importante de todos, o que aconteceu? O meu pai conhecia uma pessoa, e aí, por meio desse conhecimento, me indicaram, essa pessoa conhecia outros familiares meus e falou: essa moça tem boas notas? Ah, traz ela para cá que a gente vai ajudá-la. E a entrevista eu fiquei morrendo de vergonha, falei das minhas notas, e ele me deu essa chance. Então, hoje eu entendo e compreendo a dificuldade das pessoas que passam por essa mudança de emprego, porque muitas vezes têm capacidade, competência e não conseguem chegar lá. E aí foi muito legal porque eu comecei a trabalhar com ele num banco, um banco na época de varejo, né? E ele era um gestor muito querido e que me ensinou muito. E ele falava, Juliana, você tem muita competência, vai fazer um curso de comércio exterior, investe muito em inglês. E eu seguia muito o que esse gestor me falava, né? E eu fui atrás fazer o curso de comércio exterior, fui fazer o curso de inglês. E eu lembro que ele até falou para mim, Juliana, junta o dinheiro, na época o real estava páreo a páreo com o dólar, e vai para os Estados Unidos. E eu consegui juntar o dinheiro e passar um mês de férias nos Estados Unidos, pelas conquistas que eu tinha, porque realmente eu estudava, me comprometia, baixava a cabeça e trabalhava. Só que, assim, eu não fazia um marketing pessoal e uma divulgação do meu trabalho. Então, eu dependia muito da visão do gestor ver meu talento, para eu conseguir tudo isso. E por isso que eu sei o quanto é difícil muitas vezes para quem está procurando emprego. Por quê? Porque quer mais, mas tem vergonha, não sabe pedir. Eu mal sabia pedir um aumento. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi um aumento para esse meu gestor, eu chorei na frente dele. Então, eu compreendo a dificuldade, por quê? Porque realmente é um grande desafio você fazer isso. E por isso que eu trago essa informação. Então, aqui eu trago 1989, que foi quando eu me formei estudando, no 1997, quando eu fui para os Estados Unidos, em Washington, me bancando. Então, em 89, meus pais me bancavam, e em 97, eu me bancava. Então, eu investia em cursos, investia no inglês, investia em certificações e assim por diante, justamente para quê? Para ter um aumento de salário. Só que muitas vezes esse aumento dependia do quê? Do dissídio e não da valorização e da competência que eu tinha. E esse meu gestor tinha me prometido a gerência da área de câmbio na época que eu estava. Só que, infelizmente, o banco quebrou. Esse meu gestor ele foi demitido e o banco foi comprado por um outro banco de investimento. Boa noite, bem-vinda, tudo bem? Estou aqui contando um pouco da história e da dificuldade, justamente, Michele, de muitas vezes a gente procurar um trabalho. Por quê? Porque vem a vergonha, vem a situação da gente muitas vezes achar que não está preparado, e é isso que eu quero trazer para você. Por quê? Porque realmente
a história de vida, ela pode trazer isso, que é realmente difícil, mas é possível. E aí, na sequência, o que aconteceu? O banco que eu estava foi comprado por um outro banco, e aí começou a história tudo de novo, com uma gestora que olhou para mim. Eu tinha uma certificação, mas eu não era da alta sociedade, como as pessoas que estavam ali no banco de investimento. E aí ela me deu uma oportunidade, porque ela falou: fica aí até finalizar o trabalho, finalizar, e depois você vai embora. Né? Então, ela me colocou ali como finalizando o banco anterior. Então, a minha baixa autoestima estava péssima e eu não tinha espaço para crescer. E um dia eu cheguei para ela e falei: poxa, será que eu não tenho a oportunidade de repente, trabalhar na área internacional? Aí ela olhou para mim com um risinho no canto do rosto, assim, que não deu para disfarçar, e ela me falou assim: olha, Juliana, comparando com as pessoas que estão aqui, você não tem oportunidade. E eu fiquei muito chateada, mas eu não desisti, eu continuei, baixei minha cabeça, continuei trabalhando, sem ainda conseguir desenvolver o meu marketing pessoal e a minha venda, mostrar quem eu era, mostrar a minha competência, até que, de novo, o banco foi comprado por uma multinacional. E quando essa compra ela aconteceu, aí aconteceu a virada de chave. Por quê? Porque essa gestora saiu e entrou um gestor que realmente gostava do meu trabalho, acreditava na minha competência, me deu chance. Porque, sim, eu estava ali o tempo todo disponível, sim, sobrecarregar. E aí, como era uma multinacional, realmente eu comecei a ficar muito sobrecarregada. E aí eu precisava de gente para me ajudar. Só que eu não sabia ser líder, eu nunca tinha sido líder. E aí, como fazer nessa situação? Então, eu fui buscar ajuda, fui buscar orientação para melhorar a minha comunicação e melhorar o meu marketing pessoal, para ajudar o quê? A eu vender o meu trabalho e mostrar, sim, para o gestor que eu tinha naquele momento, que eu teria a capacidade de liderar pessoas, e foi aí que houve a grande virada de chave. Eu comecei a desenvolver a minha comunicação, comecei a vender quem eu era, mostrar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, pedir, sim, aprender a pedir, que é super importante, uma oportunidade para eu ser gestora. E aí eu comecei a liderar pessoas. Foi quando eu virei a chave e eu percebi que a gente não quer pessoas de alto poder aquisitivo, a gente quer pessoas comprometidas que trabalhem e queiram se desenvolver. Então é muito sobre isso, e aqui eu trago aqui uma foto em que eu fui convidada para um evento de liderança pelo Banco BS, um banco suíço, tá ok? E que foi extremamente legal, porque a partir daí o banco realmente começou a me patrocinar, começou a me dar certificações cada vez maiores, a oportunidades de liderança, inclusive internacional, para eu poder liderar e também trabalhar as equipes. Não que eu parei de investir em mim, eu sempre cuidei da minha carreira e eu sempre investi muito, dediquei muito tempo fora do banco, fora dos patrocínios que ele deu, para realmente cuidar da minha carreira. Mas foi quando eu fiz a virada de chave e eu comecei a perceber o que os bancos, o que as empresas querem das pessoas. E é por isso que eu posso dizer para você que sim, é possível você mudar de emprego, é possível você fazer essa mudança e você pode sim se construir, ter segurança para ir para uma oportunidade de trabalho hoje, a partir de agora. E é isso que eu quero construir com vocês aqui, tá legal? Então eu trago um pouco da minha história para vocês conhecerem e saberem o porquê que, assim, hoje eu tenho uma metodologia, eu tenho um conhecimento para ajudar pessoas que estão inseguras, estão com a autoestima baixa e muitas vezes acham que não estão prontas, tá? E aí eu trago aqui algumas fotografias de momentos muito legais do que o trabalho me proporcionou. Banco de investimento, ele remunera maravilhosamente, eu tive bônus altíssimos, tá? E é o que eu falei, eu vim de uma família simples, então, assim, é possível sim, como eu contratei pessoas de família simples, como eu, que hoje estão em altas posições, inclusive são sócias dos bancos por onde eu passei. Então, aqui eu trago fotografia
de um grande sonho que eu tinha, né? Eu sempre fui boa em estruturar a minha carreira e cuidar do meu dinheiro, então eu trago aqui uma foto de Galápagos, de Machu Picchu, de Bora Bora, que foi a viagem mais importante, mais especial que eu fiz antes de engravidar. Fiz o enxoval das minhas filhas nos Estados Unidos e olha que família linda. Estou muito feliz e continuo engajada. O ano passado, assim, meu marido é italiano, minhas filhas são italianas, e assim, com uma certificação de proficiência na língua italiana, eu pude obter também a cidadania italiana. Então, eu tenho uma foto aqui da entrada, porque a gente não sabe, né? A nossa carreira nunca acaba. E é muito interessante que toda essa estrutura que eu construí de planejamento permitiu que eu fizesse o quê? A transição de carreira. Quando eu virei mãe, eu fiquei 3 anos ainda no banco, mas bancos de investimento, eles demandam muito tempo e você fica até muito tarde sempre. E aí os meus valores, eles não estavam mais condizendo com aquela situação. Eu queria mais tempo para minha filha. E aí eu vim para o empreendedorismo. Hoje não é que eu tenha mais tempo, mas eu administro melhor meu tempo e eu continuo cuidando da gestão da carreira das pessoas. Na época do banco, eu tive pessoas como eu, brasileiros, que estudaram e se dedicaram, nem sempre nas melhores faculdades. Como eu tive filhos de presidente, então eu fiz a gestão e acompanhei a carreira dessas pessoas. E hoje eu acompanho a carreira de pessoas como vocês que estão aqui no mercado, tá ok? Então, aqui um pouco das minhas conquistas trabalhando, né? Então, assim, e aí eu já entro aqui justamente no ponto-chave do workshop, né? Assim, o convite que eu fiz para vocês, justamente para entender o que eu estou fazendo de errado. E vocês fiquem bem à vontade de compartilhar o que vocês já fizeram, que vocês acharam que foi errado na hora de procurar emprego. Tem alguma coisa que vocês acham que realmente é a maneira errada de procurar emprego? Pode trocar ideia aqui comigo, e é muito gostoso porque quando vocês interagem e vocês trazem as dúvidas de vocês, eu fico muito mais feliz, porque eu gosto justamente desse ambiente de conexão, em que a gente está compartilhando ideias, tá ok? Então, fica bem à vontade, pode encher o chat de pergunta, tá ok? Então, qual o jeito errado para mudar de emprego, tá ok? O jeito errado de mudar de emprego é achar que você não está pronto. Esse é o primeiro jeito errado, porque sempre há possibilidades, sempre há oportunidades, e assim, você pode começar hoje entrando em diversos sites de vaga, pode começar hoje olhando o teu currículo, você pode começar de diversas vezes, de diversas maneiras, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Mas o jeito errado, e é o jeito que as pessoas geralmente chegam para mim, é justamente falando: Juliana, eu não estou pronta, eu não tenho inglês nativo, eu não posso passar por uma entrevista de inglês, tá? Agora eu te pergunto, vamos supor que você vá para uma empresa brasileira, precisa de inglês? Talvez eles peçam inglês justamente para fazer o quê? Filtrar as pessoas. Agora, o inglês nativo é necessário? Não, o inglês nativo é usado para multinacionais, para áreas internacionais. Eu vim a usar o meu inglês realmente quando eu estava na multinacional, e mais, eu usei no começo da minha carreira quando eu fazia operações de comércio exterior. Então, existem áreas específicas em que você vai usar o inglês, e muitas vezes as empresas elas querem que você tenha isso pronto, justamente porque elas podem ser compradas por empresas multinacionais e elas já querem estar preparadas para isso. Agora, isso não é algo que vai fazer a diferença na hora da entrevista para algumas. Lógico, você tem um inglês básico ou então um inglês intermediário, é legal para quê? Para você mostrar o quê? A aptidão, mostrar que você está atualizado em relação à língua, que você se interessa. Por quê? Porque desenvolver uma língua estrangeira requer o quê? Flexibilidade. E muitas vezes é isso que eles estão buscando. Eu dou o caso de uma cliente minha que ela fez uma entrevista em inglês, aí na hora que ela foi aprovada na empresa, e isso em 2 meses, eles na realidade queriam que ela aprendesse espanhol, porque era uma empresa latino-americana. Então, assim, o inglês foi importante para ela na entrevista, porém, ela teve que aprender espanhol. Então, muitas vezes,
assim, mantenha, se dediquem mais, façam, assim, não deixem de participar de entrevistas e até de falar na entrevista, falar, olha, é o seguinte, eu não estou praticando o meu inglês porque eu trabalho numa empresa nacional. Você está sendo realista. Então, não deixe de participar. O Vladimir está perguntando aqui: como saber se estamos de fato qualificados para uma vaga? Uma vaga sem muita. E ótima pergunta, Vladimir, porque vai no jeito errado de procurar emprego. Muitas vezes vocês olham a vaga e vocês querem preencher 100% das solicitações daquela vaga, da descrição daquela vaga. Só que é muito difícil, e é o que eu falo da minha virada, quando realmente eu compreendi o que é necessário para você fazer uma mudança de emprego, é que assim, você, assim, eu como gestora nunca encontrava uma pessoa que preenchia 100% dos requisitos. Então, se você preencher 70% dos requisitos da vaga, você já pode se candidatar, porque dificilmente uma pessoa está 100% pronta. Agora, o que acontece? Se você tem a maior parte dos requisitos e você percebe que o que você não tem são alguns aspectos técnicos que, contratando um curso, você consegue, na hora da entrevista, você pode combinar com o entrevistador e falar: sim, eu consigo, você me contrata e eu me comprometo em 3 meses a saber exatamente o que você está falando. Me responde se fez sentido para você, se tá ok, se atendeu a tua dúvida, mas é isso. Então, você pode se candidatar mesmo não preenchendo 100% dos requisitos da vaga, tá ok? E uma outra coisa que é muito importante, poxa, eu lembro de uma cliente minha, Juliana, não terminei a faculdade. Quantas pessoas no banco que eu conheci que não haviam terminado a faculdade. Por quê? Porque não consegue sair da empresa. Empresas de alta performance, muitas vezes você trabalha até às 7, até às 8 horas da noite, até às 10 da noite. Então, muitas pessoas que eu conheço, eles não conseguiram terminar a faculdade por conta disso. Então, se você está fazendo a faculdade, você pode colocar ali, está fazendo a faculdade e pronto. Não leve isso a sério como um requisito, justamente porque que bom, Andréia, que bom. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui, porque a empresa ela está muito interessada na sua experiência, lógico, no teu background, ou seja, na sua formação acadêmica, para ver se está alinhada. Porém, o que acontece? Eles não estão interessados em um diploma. Em algumas situações, sim, né? Você pega, por exemplo, um CRM, um conselho de psicologia, entre outras entidades, outras empresas, entendeu? Por exemplo, a administração, quando você faz parte justamente de quem assina, né? A parte administrativa da empresa, sim, quando você tem um CRC na contabilidade, se você for assinar algum documento, é lógico que o diploma e o seu número do conselho vai ser importante, mas tem empresas que não se importam. Então, por exemplo, você vê no banco, eu, na verdade, ia pelo sindicato do bancário ao invés do sindicato ao invés do conselho de administração, que é onde eu estou hoje. Por quê? Porque o sindicato dos bancários era muito mais importante para mim. Então, muitas vezes a gente está preocupado porque não terminou uma faculdade e, na realidade, a empresa nem está preocupada com isso. Pode ser que o RH faça uma pergunta e aí você fala: eu ainda não terminei, mas eu estou na iminência de terminar. É lógico que um diploma é sempre importante e joga você na frente de diversos candidatos. Então, o ponto aqui é: quanto mais certificações e mais conhecimento você tem, é melhor o que? Na hora de um desempate, mas não é condição sine qua non para você passar, tá ok? E um outro jeito errado é justamente: não, quando eu fizer a certificação tal, eu vou. Eu lembro na época que eu estava no banco, que justamente no banco de investimento, quando eu entrei, que eu falei assim: quando eu fizer uma certificação em comércio exterior, eu vou pedir aumento. Não, aumento não é por conta de certificados, não na esfera privada. Em algumas empresas, sim, mas a maioria não. É por meritocracia, é por entrega, é por competência, tá ok? Então é isso. Então, assim, não
não deixe de fazer uma entrevista porque você não domina o inglês, não deixe porque você não terminou de estudar algum curso ou por conta de certificações. E cuidado, tá ok? Porque o que acontece? Muitas vezes vocês deixam de procurar emprego porque vocês estão sobrecarregados. E na realidade, muitas vezes vocês não têm um plano de carreira, vocês não estão sendo promovidos por um gestor. Então, use o tempo de vocês, sim, para vocês se prepararem para oportunidades, tá? Isso é muito importante. Não sei se vocês têm alguma dúvida ainda em relação a isso, mas eu já vou passar para o jeito certo. Vocês acham que tem uma maneira certa de mudar de emprego? Vocês já tentaram e já mudaram? Se vocês quiserem compartilhar aqui. Tá, a maneira certa de procurar emprego é o que eu falei, é a partir de agora, é a partir do momento que você está, no momento que você está, justamente porque você tem experiência, você tem competência, você está trabalhando. Quem está trabalhando hoje em dia é porque realmente tem valor. E eu atendendo centenas de pessoas, até hoje não encontrei ninguém que não tenha valor independente da área que esteja. O que acontece muitas vezes é que você está infeliz, por quê? Porque arranjou um emprego no começo da carreira e acha que vai levar ele para o resto da vida, e ele não tem a ver com a tua personalidade, você não está explorando o seu potencial. Então, a maneira certa de você procurar um emprego é, primeiro, procurar um emprego que tenha a ver com você, que faça a diferença da sua vida. E isso é muito legal, tá ok? Então, eu vou trazer aqui um roteiro para você, que é justamente o passo a passo que eu falei para vocês quando eu convidei vocês para essa live, tá ok? E aí, o que, que acontece? Como que funciona isso? Primeiro, a gente precisa avaliar o momento atual de vocês. E é isso que eu faço em todos os processos, é isso que eu faço para todas as pessoas que eu atendo, tá ok? A gente avalia aonde eu estou agora, o que, que está acontecendo, quais são os potenciais, quais os resultados que eu entrego no meu dia a dia na empresa, e isso é o que faz a diferença, é isso que vale a pena. E mais, eu vou até crescer um pouquinho aqui, né? Então, avaliando o momento atual. E o momento atual vai trazer muito sobre a sua história, suas inseguranças. Ah, eu não estou pronto. Ah, eu não quero arriscar. Ah, eu tenho medo de errar. E sim, você precisa ter responsabilidade em relação a um novo trabalho. Não dá para trocar 6 por meia dúzia. Por quê? Porque quando você está nesse trabalho atual, você está num trabalho que você conhece, você reconhece a cultura, as pessoas te conhecem. Então, mudar de trabalho exige sim que você faça uma avaliação, uma análise que realmente faça sentido para a sua vida. Então, você avalia o seu momento, avalia suas inseguranças, avalia o porquê que você está procrastinando e quais são os ganhos que você vai ter ao mudar de emprego. E aí vão surgir o quê? Novos desafios e atividades práticas. Eu deixo um exemplo para vocês, que foi justamente quando eu comecei a fazer a virada de chave, quando eu comecei a me comunicar melhor e comecei a vender o meu trabalho para o meu gestor. E quando eu fiz isso, eu também atualizei meu currículo. E independente de eu estar ali no gestor, e é uma recomendação que eu faço para vocês aqui, eu atualizei meu currículo e toda vez que eu recebia um convite para uma entrevista, eu ia morrendo de vergonha, mas eu ia. Por quê? Porque você está criando conexão, você está criando relações com as pessoas, você está mostrando para a pessoa ao que você veio. E é muito interessante porque os headhunters, ou seja, aqueles caçadores de talento, pessoas realmente que trabalham buscando talentos para as empresas, porque tem diversas vagas que estão em aberto. Eu atendo empresas e principalmente na área de tecnologia, na área de marketing, existem diversas vagas em aberto que não estão sendo preenchidas. Por quê? Porque não existe o candidato adequado. E aí eu te falo que sim,
tem possibilidade para você. Agora, como que você vai fazer para fazer uma boa apresentação, exercer o seu marketing pessoal? E aí uma dica que eu dou aqui é: participe das reuniões do seu trabalho, comece a desenvolver a sua habilidade de oratória. Ah, mas é uma oratória, um curso de oratória resolve? Não, um curso de oratória pura e simples não resolve. Por quê? Porque você precisa entender o que é necessário para aquela reunião que você está fazendo, qual é a pessoa que você vai interagir ali, e entender de personalidade, entender como que funciona a dinâmica de cada um faz uma grande diferença. Então, se você é uma pessoa mais quieta, mais fechada, a gente começa a exercitar o quê? A sua comunicação de uma maneira a influenciar, trazer participação para você. E essas histórias vão te enchendo de você, essas dinâmicas, essas atividades práticas, de uma maneira que você realmente, na hora da entrevista, está pronta, está apta, você, né, Vladimir, também está pronto para participar de uma entrevista. É no dia a dia, é na prática. Por isso que eu falo, não peça demissão. Primeiro, porque as empresas procuram quem está trabalhando, porque quem está trabalhando está com a autoestima em alta, não está desesperado, está conhecendo uma série de tecnologias novas, porque as empresas investem muito nisso, e ao mesmo tempo está ali na ativa, negociando, é uma pessoa que é benquista pelo mercado, então vale a pena. Então, o que acontece? Você precisa aproveitar toda essa prática do teu dia a dia, por mais que você esteja desanimado, né? Se vocês quiserem colocar aqui o porquê que vocês mudariam de trabalho é legal, para a gente poder aqui poder compreender, o que acontece? Você começa a se estimular. Então, por mais que seu chefe não te valorize, por mais que você não esteja recebendo aumento, é como você se investisse o seu tempo, e eu peço para você fazer a partir de amanhã isso, para quê? Em direção à sua mudança de trabalho. E é sobre isso que eu falo o tempo todo para todas as pessoas que me procuram. Por quê? Porque o campo em que você está trabalhando hoje, ele te permite o quê? Trazer novas habilidades, novas competências, a oportunidade de você atender bem um cliente, mudar o humor, né? Então, assim, muitas vezes eu lembro em algumas situações em que eu estava desestimulada, que, assim, não dava nem vontade de atender o cliente com um bom humor, mas um sorriso nos lábios. Por quê? Porque vai saber se esse cliente não está em busca de uma pessoa como você e de repente vocês trocando ideia, ele não te convida. Quantas pessoas que eu conheci que fizeram uma mudança na maneira de olhar o trabalho e fizeram o quê? Que esses relacionamentos realmente expandissem de uma maneira muito importante. E aí, superando as inseguranças, superando a sua procrastinação, aumentando o número de atividades, usando atividades práticas, com certeza, com preparação do teu currículo, justamente com preparação de outras, para uma entrevista de emprego e aceitando novos desafios, fica muito mais fácil de você ter acesso o quê? A oportunidades. Ah, Juliana, mas eu não tenho indicação. 70% das pessoas que eu atendo, elas não são convidadas por indicação. 70% hoje, elas usam ferramentas do LinkedIn, entende? Então, se teu currículo está rico, se teu currículo está bem feito, com certeza o LinkedIn vai te procurar, porque as pessoas que eu atendi e que conseguiram emprego foi pelo LinkedIn. Então, indicação ajuda? Sim, ajuda. 40% das vagas, na realidade, são por indicação. Então, 60% é pelo LinkedIn. Sim, ressignificar, olhar de uma maneira diferente, ao invés de chegar, ah, poxa, que saco, ah, esse trabalho. Não, perdão pelas palavras, mas assim, poxa, como que eu posso fazer diferente? E aí você está arrumando um novo emprego. E aí, o que eu tenho para te falar? Então, olha que legal, o momento atual, que é o momento que você está vivendo,
toda uma preparação, uma superação dessa baixa autoestima, como eu falei com vocês no começo. Eu achava que eu não tinha valor só porque eu vim de uma família simples. E, na realidade, quando eu fiz a virada de chave, quando eu comecei a ser bem remunerada, quando eu mudei e passei a ser líder, eu percebi que, na realidade, não é o meu alto poder aquisitivo que me daria oportunidade, mas o meu esforço, a minha dedicação ao trabalho, fazendo algo que eu sempre amei. Então, é isso. E olha que eu passei por áreas operacionais, depois eu tive a oportunidade, fui para a área de auditoria, fui procuradora no banco onde eu estava e hoje eu sou empreendedora. Então, olha quanta flexibilidade e olha como as coisas mudam, né? E aí, sobre o novo emprego, cheguei no novo emprego e agora, como que eu faço? Sim, é um processo novo de adaptação, você vai ter que se adaptar a uma nova cultura e é muito importante você saber exatamente qual a escolha, se o trabalho que você está tem a ver com a sua personalidade. Por quê? Porque eu conheço pessoas que, quando mudaram de empresa, estavam numa empresa mais tradicional, uma empresa em que se batia ponto, entrava às 8, saía às 5, e aí aceitaram uma oportunidade porque ia ganhar mais, ia ganhar bônus, e aí foram para uma empresa de alta performance, em que o gestor mandava e-mail 2 horas da manhã. Não tem nenhum problema, eu já trabalhei nesse ritmo, mas o ponto é, se a sua personalidade não está alinhada a isso, você vai sofrer, como eu vi pessoas assim, perdendo cabelo, entrando em depressão por conta disso, e por esse motivo que é muito importante você saber o porquê e para onde você quer ir, porque é uma decisão da vida. O trabalho é o lugar onde a gente passa no mínimo 50% do nosso tempo acordado. Então, a gente vai interagir com pessoas. Qual o tipo de pessoa que eu gosto de interagir? Vamos supor que você vai para uma entrevista, você não foi com a cara do chefe, mas o salário é alto. Pelo amor de Deus, você está indo para uma encrenca, porque assim, o que você vai ganhar não vai compensar o dia que você vai ter. Então, assim, e selecionar um novo emprego é uma grande responsabilidade e é uma coisa que eu faço com as pessoas que eu atendo, tá ok? E aí tem essa parte da adaptação. Entrei lá, entrei com 70% dos requisitos, até entrando nessa parte que o Vladimir trouxe da qualificação da vaga. Eu vou ter que trabalhar para alcançar os 30%. Por quê? Porque eu me comprometi. E aí sim, durante esses 3 meses, eu vou ter que entregar valor. Por quê? Porque são aqueles 3 meses, né, da carteira de trabalho, né, que você está em adaptação. E a adaptação é algo tão sério que a própria legislação ela reconhece. Então é super importante isso. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Em relação às dicas. Então eu passei aqui justamente pelas dificuldades para mudar de emprego, né? Como é que fala? O passo a passo para você fazer essa mudança e também trouxe um pouco justamente disso, né? Da falta, não precisa fazer mais nenhuma certificação ou nenhuma formação. Por quê? Porque o que você precisa realmente é aproveitar todo esse potencial que você tem e ir para a prática, justamente para você conseguir alcançar o trabalho. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, que é justamente o quê? É justamente a proposta que eu tinha para hoje em relação ao workshop, né? E aí, o que, que acontece? Eu queria saber de vocês o que valeu a pena durante essa parte que eu trouxe para vocês. Porque foi uma aula muito legal, com a interação de vocês, né? Em que, inclusive, eu trouxe informações que não estavam previstas aqui. Então, eu queria saber de vocês como é que foi, né? Vou beber uma água aqui enquanto. Ah, muito bom, Vladimir, que bom. Sim, e tem muitas dicas. Dá para a gente passar aqui um ano só com dicas, né?
porque tem muita informação realmente, e eu trouxe o quê? Um apanhado geral para vocês terem um norte, como a Andrea já trouxe aqui também, né? Uma ressignificação, né? Trazer para a prática a oportunidade de vocês se desenvolverem, porque no dia a dia realmente é uma ótima oportunidade. E aí o que, que acontece? Foi uma aula boa, e assim, agora o que, que eu vou fazer? Para as pessoas que quiserem dar um passo a mais, né? Eu queria mostrar o quê? Essa metodologia que eu trouxe como um apanhado geral. Por quê? Porque existem passos e são passos extremamente importantes que te ajudam a sair do zero da situação em que vocês estão agora para vocês realmente chegarem aonde vocês querem. E não precisa demorar tanto tempo como eu demorei. Por quê? Porque realmente foi batendo cabeça, foi fazendo certificação, foi buscando curso, foi buscando uma série de informações, e isso demandou muitos anos da minha vida, em que realmente sim, André, é muito importante. E eu falo que hoje, principalmente para os meus alunos, a comunicação ela é extremamente importante na venda, porque você precisa fazer todo o trabalho e divulgar esse trabalho. E existe uma maneira certa de fazer isso, né? Sim, Vladimir, passar do estado de reclamação para a ação na busca de novas oportunidades, seja dentro ou fora da empresa. E é muito interessante que muitas pessoas que me buscaram, depois que eu comecei a implementar essa metodologia, que eu vou pedir licença para apresentar para vocês, o que, que aconteceu? Tem pessoas que nem saíram da empresa. Você vê, eu mesma tive a oportunidade de sair da empresa, sendo trabalhar assim, por headhunters, e eu não aceitei. Por quê? Porque quando eu comecei a me vender, quando eu comecei a interagir dentro da área que eu estava, eu comecei a perceber que eu tinha diversas oportunidades, e inclusive de mudar de área. Eu fui de uma área de operacional de câmbio, fui depois para uma área de governança, risco e compliance, auditoria, e hoje eu trabalho com gestão de equipe. Desde 2007, eu acompanho equipes justamente orientando as pessoas, e isso faz uma mega diferença. Então, é esse o ponto, é passar a ser o protagonista da sua carreira. E por isso que eu falo que é você sendo dono da sua carreira, porque você vê, em alguns momentos da minha carreira, depender do gestor, o banco quebrou, o gestor foi mandado embora. Então, toda aquela estrutura de confiança que eu estabeleci com o gestor acabou. Então, se você não cuida da sua carreira, se você espera que a empresa planeje a sua carreira, você está na mão de alguém que não controla. E é muito interessante que hoje eu faço com que os líderes, eu atendo líderes, atendo empresários também, e eu falo dessa preocupação de ter um olhar para a equipe, mas isso é exceção. Eles até olham para mim, como assim eu vou ter que olhar um a um? Então, cabe a você, como é, é, ser o dono, ser o dono da sua carreira, e é por isso que é esse convite, tá ok? Então, eu vou passar aqui para vocês, tá? Porque eu não tenho como entregar todo esse conhecimento pautado em melhoria de comunicação, sim, pautado em você ser protagonista, pautado em você saber a maneira certa de repente, pedir um aumento, saber a maneira certa de fazer um currículo, saber a maneira certa de acessar um headhunter. Eu trago toda essa metodologia para vocês e eu vou apresentar a partir de agora. Por quê? Porque a metodologia ela representa esse resumo, esse passo a passo que eu trago para vocês, tá? Então eu peço licença aqui para apresentar para vocês. E o que acontece? A metodologia que eu uso é uma metodologia que eu uso num período de 2 meses, tá? Em que eu dou orientações iniciais, primeiro para você mudar, fazer exatamente o que você falou, Andréia, ressignificar a maneira que você está trabalhando hoje.
o que eu posso aproveitar no meu trabalho hoje para me preparar para as entrevistas. E é sobre isso que eu falo durante o primeiro módulo, com orientações iniciais para você, em que eu falo justamente como você se posicionar, como que você vai fazer com um cliente, como que você vai fazer com os seus parceiros de trabalho, como que você vai entregar o seu trabalho até a partir de agora, como se preparar para as reuniões, por quê? Porque uma das minhas grandes dificuldades era divulgar o meu trabalho. Eu trabalhava direitinho, eu tinha talento, eu tinha competência, mas ninguém via. Eu lembro que assim, meu chefe era a única pessoa que via. Na hora que ele foi desligado, ninguém sabia meu valor. Eu estava sozinha. Então, muitas vezes é muito importante que você divulgue e faça essas relações. E eu trago muito disso no primeiro módulo da metodologia que eu entrego, tá ok? Que eu entrego a partir de hoje até o fechamento, até a semana que vem. Eu trago todos os detalhes e todas as informações disso, tá ok? Por quê? Porque, assim, existe uma metodologia e aqui eu estou apresentando o quê? Justamente a metodologia do curso Seja Dono da Sua Carreira, que abrange todo esse trabalho que eu falei para vocês até agora, tá? E aí, o que vai acontecer? No módulo 2, que é a partir do dia 10 de novembro, ou seja, daqui a uma semana, eu vou te ajudar a avaliar o seu momento atual. O que está acontecendo na sua vida? Qual a fotografia? Como é que você está? Você está inseguro? Você está infeliz? Você não está acreditando mais no seu potencial? O que está acontecendo? Quais são as suas forças? Quais são as suas competências? Porque, como a Bianca disse no depoimento inicial, para quem assistiu, e quem não assistiu, depois eu vou disponibilizar o vídeo inteiro, o que acontece? Você precisa de força e você precisa do quê? De apoio para seguir. E esse apoio eu dou para vocês, tanto por meio dos vídeos que vocês têm, para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, como também com as reuniões que eu vou promover todas as segundas-feiras com vocês. São reuniões de 1 hora em que quem tiver disponibilidade a partir das 8 horas vai estar comigo justamente traçando e tirando dúvidas do que aconteceu no módulo inicial. Então, você precisa tirar uma foto. O que está acontecendo na minha vida hoje? Quais são os meus desafios? Quais são as minhas crenças? Eu acreditava que só gente rica que podia trabalhar em banco de investimento, e não. Eu sou filha de um brasileiro comum, entendeu? Que me deu a educação, mas eu não tinha uma boa autoestima, então eu não sabia divulgar o meu trabalho, né? Aí o módulo 3, tá? Aspectos práticos, mãos à obra. Como está teu currículo? É um currículo que está trazendo o jargão do mercado, mas não diz nada e não leva a lugar nenhum, que o recrutador olha e dá sono. Como que está a tua preparação para a entrevista? Você está contando histórias suas ou você está contando histórias da Você S.A.? Porque, assim, eu tenho plena convicção que você tem diversas histórias da tua carreira, de superação, de resiliência, mas muitas vezes a gente faz aquele currículozinho básico. Eu fiz durante muitos anos em que eu falo, operação tal, fechamento de operações. Agora, para que área, para quem? Então, eu trago muito conteúdo sobre isso e eu trago também um conteúdo sobre a entrevista. O que é uma entrevista na prática? Nada mais é do que uma reunião de trabalho. E como é essa reunião de trabalho? E é sobre isso que eu falo com vocês. Por quê? Porque a partir de agora, a partir do momento que vocês começam a olhar os aspectos práticos, o trabalho tem outra função. Além de pagar as suas contas, o trabalho é um lugar onde você pode praticar tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Então, essa é a oportunidade, tá ok? E aí, na sequência, né? Então, eu trago esses aspectos práticos que são muito importantes, porque eu preciso que vocês coloquem o currículo de vocês em todos os canais, lógico, específico, claro, né? Você precisa mandar por um endereço adequado, e eu trago tudo isso para vocês, entendeu? Para vocês realmente terem um currículo de peso, um currículo com segurança, tá ok? Por quê? Porque agora no começo a gente vai começar a trilhar
e esse currículo já precisa caminhar até para vocês poderem interagir, tirar dúvidas, que é o que eu falei para vocês. A partir do dia 14, toda segunda-feira eu estarei com vocês. E aí, na sequência, a gente avalia o que você deseja para a sua vida profissional, quais são as suas grandes competências, o que você sonha, em qual empresa que você deseja trabalhar. Eu lembro de uma cliente minha que falava, Juliana, eu quero trabalhar numa multinacional, mas eu trabalho numa empresa brasileira, não dá? Lógico que dá. Ela está numa multinacional super feliz, fazendo viagem para tudo quanto é lugar, entendeu? Ah, mas o meu inglês não tava usando. Não estava usando, mas hoje usa contrato professor particular, entende? Então, para tudo tem solução. E é essas soluções que eu já vi na prática, já vi isso na minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, tá ok? Então, qual o caminho? Aonde vocês querem chegar? Porque vocês sabem onde vocês estão hoje e vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Eu sabia que eu queria viajar o mundo, eu sabia que eu queria ter 2 filhas, eu sabia que eu queria saber ter a minha empresa ou ter a possibilidade de ter, e hoje eu tenho, e graças ao quê? A um planejamento que eu fiz, a um cuidado que eu tive com a minha própria carreira. E é essa proposta que eu trago para você, como a Bianca. A Bianca cuida da carreira dela até hoje. Vira e mexe, ela me liga, Juliana, qual o próximo passo? Hoje ela está como gerente, teve 200% de aumento em 3 anos. O que é isso, né? E aí a gente fala do módulo 5 aqui, desenhando passo a passo para mudar de empresa, porque sonhar é uma coisa, né? Mas como é que eu faço para mudar de empresa? Quais as estratégias que eu tenho que usar? Quais são o que eu preciso fazer de uma maneira realmente a alcançar aquele objetivo? E é muito interessante aqui que você não perde nunca, por quê? Porque se você está fazendo o trabalho legal, pode ser que surja oportunidade dentro da sua própria empresa, como aconteceu comigo, eu virei gestora e eu não quis ficar, não quis sair de lá mais. Por mais que os headhunters me chamassem, eu não queria. Acontece com a Bianca, muito chamada, muito convidada para outras empresas. Ah, é fácil? Ela mesma disse que não é. Por quê? Porque você realmente precisa fazer a lição de casa. Mas eu estou ali com você toda segunda-feira, justamente para poder orientar você e te ajudar a trilhar esse caminho, tá ok? E aí, vamos lá, desenvolvendo competências de mercado. Aqui a gente já está em dezembro, olha que delícia, né? Janeiro chegando, novas oportunidades, né? E você está o quê? Atualizado sobre as competências de mercado? Como colocá-las na prática no seu dia a dia? A arte de encantar o cliente, a comunicação que é tão importante, né? Como fazer o marketing pessoal, como ser um solucionador de problemas, é sobre tudo isso que eu trago informações para você, para realmente você ser uma pessoa que faz a diferença. Eu tenho plena convicção que você já faz muito em aspecto técnico, muito em informação, mas como que estão as suas o pessoal chama hoje de human skills, afinal, né? Você gosta de ser atendido por um robô na hora que você recebe um telefonema ou por uma pessoa que faz a diferença, né? É isso que está acontecendo hoje. O fator humano está sendo muito valorizado. Agora, não as pessoas que pararam no tempo. As pessoas que pararam no tempo estão sendo substituídas. Agora, as pessoas que estão cuidando da sua carreira, essas não. Essas estão indo firme e forte, tá ok? E é muito interessante porque eu trago isso pautado que no Fórum Econômico Mundial, que sempre traz, de tempos em tempos, um relatório falando sobre o futuro do trabalho. E lógico que, vou ler o relatório do futuro do trabalho, tá? Mas eu vou colocar justamente você para fazer isso na prática, na empresa onde você está trabalhando hoje. Por quê? Porque isso vai te gerar histórias nas entrevistas. E é isso o tempo todo que eu estou olhando. Enquanto você está ali aprendendo, enquanto você está ali estudando, eu estou te preparando para estar pronto para qualquer oportunidade a qualquer momento, tá ok? E aí avaliando as propostas de trabalho, que é o que eu te falei. Trocar 6 por meia dúzia é fria. Você conhece a cultura da empresa onde você está, por mais que você odeie seu chefe, você recebe seu salário e você sabe o que esperar. Agora, como selecionar realmente uma oportunidade que não te caia os cabelos, que não te gere estresse como eu já vi acontecer.
entendeu? E é isso que eu te ajudo justamente para você fazer as melhores escolhas. E isso você vê que são 2 meses de eventos o tempo todo em que você está estudando, são aulas rápidas que você pode ver no EAD a hora que você quiser, além de, lógico, as aulas que serão online e comigo todas as segundas-feiras. Então, já reserva um tempo justamente para você estar comigo. E aí, o módulo 8, que é bônus. Mas por que é bônus, né? Todos os cursos entregam bônus. É o seguinte, bônus, se o curso que está te entregando bônus é um bônus que tem a ver com o curso que você vai fazer, não compre. Por quê? Porque, na realidade, o bônus que eu estou te entregando é o pós. Por quê? Porque eu tenho certeza que você vai mudar de emprego. E como que vai ser a adaptação na nova empresa? Porque a maioria dos cursos não falam disso. Porque você muda de emprego em 3 meses e tchau. Mas e aí, como é que fica quando você muda de empresa? Como que são essa adaptação de 3 meses? Como se comprometer? Como se sentir seguro durante esses 3 meses em que você não conhece o seu gestor? E é esse o bônus que eu trago justamente dia 22 de dezembro, que é antes do Natal. Olha que delícia. Então, assim, você tem toda uma preparação, uma estruturação em 2 meses para antes do Natal você estar apto primeiro, ó, o PDI, né? Assim, a avaliação de competências, a avaliação está acontecendo nessa época, então você vai reforçar seu marketing pessoal e ao mesmo tempo você vai estar se preparando para novas oportunidades. Por quê? Porque nessa época de avaliação de desempenho é a época em que muitas pessoas pedem demissão, porque não estão satisfeitos com o salário, não estão satisfeitos com as oportunidades. E não que essas oportunidades sejam ruins, mas que de repente eles estão olhando novas oportunidades, como vocês aqui estão comigo. Então, é uma época excelente para vocês estarem se preparando justamente para as oportunidades de janeiro, porque as pessoas vão ficar lá para de repente receber o bônus, ou de repente a empresa nova vai cobrir o bônus e aí elas vão embora. Então, olha que legal. Natal vocês vão estar com outra cabeça, vão estar com a cabeça muito ressignificada, muito preparada para o que vem pela frente e seguros de quem vocês são. Então, é uma mega oportunidade. E aí, com certeza, do outro lado, você deve estar pensando, nossa, mas isso deve ser caro, né? E eu vou te falar que, assim, um atendimento meu hoje, mais ou menos, assim, hoje eu cobro um atendimento, uma hora minha, custa R$ 300. E esse atendimento, quando é personalizado, ele acaba sendo em relação, ficando em 15 sessões, 20 sessões, então você estaria usando aí, colocando um investimento em atendimento de mais ou menos R$ 5.000. E o curso, por conta de ser EAD, por conta de poder justamente fazer uma gravação e poder dividir isso com outras pessoas, ele sai num custo muito menor que esse, tá ok? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao módulo, ao que eu estou te falando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, podem colocar. É o que eu falei da preparação para a nova empresa, como bônus, tá ok? E aí, assim, um bônus extra que eu coloco é justamente o quê? Poderia dar o curso para vocês e vocês fazerem sozinho, mas não. Eu vou estar toda segunda-feira, olha que já tem toda a agenda aqui com vocês, a partir do dia 14 de novembro, atendendo vocês, entendendo as demandas, entendendo os desafios. E é muito legal, porque quando tem esse grupo junto, ele leva força. Por quê? Porque o sofrimento de vocês é o sofrimento do colega também. E isso vai trazer o quê? Possibilidades de repente, você compartilhar uma dúvida. A sua dúvida, de repente, é uma dúvida que você nem pensou, na dúvida do outro que nem pensou, e vai poder ajudar e interagir. E aí vocês vão estar comigo, né? Justamente para poder ampliar aí o conhecimento de vocês. E esse bônus, ele é muito legal, muito interessante, justamente para vocês verem o que acontece na vida real
porque a gente precisa de vida real, né? O conhecimento é extremamente importante, tá ok? E aqui eu trago o valor do investimento, tá ok? Assim, para quem gostou da proposta, de quem curtiu, pode aproveitar todas as dicas que eu dei até o momento, né? Ou pode, de repente, aproveitar e tentar fazer sozinho, ou de repente entrar comigo justamente nesses últimos 2 meses do ano. A gente vai estar junto até o Natal. E o valor, né, do investimento hoje, como eu falei, ele é muito inferior ao que? A um atendimento individual meu. Ele está saindo justamente 997 à vista e pode ser feito em 12 vezes no cartão pelo Hotmart. E eu confio tanto no meu método, eu acredito tanto no método que eu estou trazendo para vocês, que inclusive vocês têm 15 dias de garantia, ou seja, se vocês não gostarem, pode pedir o dinheiro de volta para a Hotmart. A Hotmart é uma empresa ultra reconhecida no mercado. E ainda o que vai acontecer? Durante 90 dias eu vou acompanhar vocês, vou acompanhar cada um de vocês, porque a gente vai estar junto, eu vou estar vendo o esforço de vocês, o quanto vocês realmente estão se dedicando à lição de casa, e uma vez que vocês se dediquem à lição de casa, façam tudo que eu falei dentro do método e não der certo, ainda o que vai acontecer? Eu vou trazer uma consultoria para vocês, e aí o que vai acontecer? Vocês realmente, se nada der certo, aí realmente eu devolvo o dinheiro para vocês, tá ok? Depois de 180 dias. Por quê? Porque a gente vai trabalhar junto, justamente o que? Nessa garantia condicional. Então, assim, certeza que você vai mudar de emprego. Estou dando a minha palavra aqui. Se não der nada certo, eu devolvo o investimento de vocês, tá ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá ok? Queria saber quem tem dúvidas, eu vou colocar aqui no chat aqui o link do Hotmart para quem quiser realmente investir no curso, tá ok? E aí eu tenho até uma oferta especial para quem ficar até o final aqui comigo. O Vladimir está trazendo uma pergunta. A ideia será aprender e aplicar durante o mês de janeiro, para aproveitar as vagas que certamente surgirão após o carnaval? Não, Vladimir, é você aprender e aplicar a partir de hoje. Aprender e aplicar a partir de agora. Eu não quero que você comece a praticar em janeiro. Até por isso que existem as reuniões semanais, porque você vai estar aplicando no seu dia a dia. As vagas vão começar a surgir a partir na terceira semana que a gente estiver junto, você já está atualizando o teu currículo. Vão começar a surgir vagas. Então, aproveitar as vagas a partir de agora. E se você tiver alguma dúvida, ou mesmo quem fechar hoje aqui comigo, vai ganhar uma mentoria individual. Quem fechar hoje comigo, ou fechar hoje até meia-noite, hoje é dia 3 de novembro, vai ganhar uma mentoria individual, que equivale a 5.000 reais. Então, você não perde de jeito nenhum, entendeu? Porque, além de tudo, a gente vai agendar um horário, e é o que eu falei, o meu atendimento, ele custa 300 reais. Então, olha o quanto de oportunidade que eu estou trazendo. Ah, mas por que a Juliana está trazendo todas essas oportunidades hoje? Justamente porque é a primeira turma. Isso não vai ter para as outras turmas, tá ok? Não vai ter para as outras turmas, e realmente é justamente porque essa é a primeira turma do Seja Dono da Sua Carreira. Então, é uma grande oportunidade e é uma grande economia, que é o que eu falei, poxa, sabe? Você economizar e ainda ter acesso ao quê? Ao atendimento comigo. E aí a gente vai marcar, semanal, a gente vai fazer o acompanhamento, você vai assistir os vídeos e você ainda vai ter a companhia dos colegas. Então, não tem erro. Tem mais alguma dúvida?
Então, assim, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui comigo. É o que eu falei, foi show. Eu aprendi muito com vocês também, com a dúvida de vocês, com as palavras de vocês. E realmente, assim, eu coloquei uma porta ali, vocês têm diversas portas, diversas oportunidades. Essa live vai ficar gravada até a. Muito obrigada, André. Vai ficar disponível aí até o final da semana, né? A minha proposta realmente de você ter acesso à mentoria individual comigo é só até hoje à meia-noite, né? Agora, todos os outros benefícios do curso você vai poder usufruir e vai começar a usar na prática a partir de agora. Então, eu deixo novamente o link aqui para quem tem interesse, para quem quer participar, quem quer entrar comigo, por quê? Porque ou pode até me chamar, né? Eu vou deixar o meu telefone para o meu WhatsApp, para quem quiser falar comigo, justamente porque vai ser uma honra estar com vocês e realmente ver a mudança acontecer, porque eu tenho plena convicção que sim, você pode escolher o trabalho que você quer e você vai fazer a diferença e você sim vai trilhar um caminho de muito sucesso, tá ok? Eu fico aqui só mais um pouquinho para alguma dúvida inicial. Tá ok? Que eu falei, hoje tem o benefício justamente de você ter uma mentoria individual comigo pelos próximos 2 meses, até o final do ano, tá ok? Além de todos os benefícios aí seja dono da sua carreira, tá ok? E aí o carrinho tá aberto, tá ok? O carrinho ele fica aberto até, deixa eu ver, até terça-feira, tá ok? E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao trabalho, à metodologia, realmente eu estou disponível. Vocês podem me acessar via WhatsApp, que eu vou estar aqui para conversar com vocês, e inclusive para quem fechar hoje, para a gente já agendar o atendimento, que vai ser um prazer realmente te ajudar a mudar de trabalho. E eu tenho plena convicção que você vai conseguir, tá bom? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E eu te espero aqui do lado de cá para realmente vocês conquistarem aquilo que vocês desejam, tá bom? Muito obrigada e um super beijo para vocês.